Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje, 10 de novembro. Hoje comemora-se o dia do trigo. E por falar em trigo, Jesus, certa ocasião, ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, assim como o pão é feito do trigo e serve para alimentar os vossos corpos, eu sou o pão da vida, eu sou o trigo de Deus que veio para alimentar a alma faminta, que veio para alimentar os corações daqueles que estão desejosos de saciar a sua alma. Lamentamos porque há muita gente que tem desprezado, tem deixado de nutrir o seu coração com palavras de vida, palavras que transformam, palavras que realmente trazem uma regeneração e vão se alimentar com tantas coisas que são prejudiciais à sua saúde espiritual, à sua mente, ao seu coração. Portanto, nesse dia do trigo, aproprie-se do pão da vida e alimente o seu coração. Logo mais estaremos ouvindo a segunda parte da mensagem ministrada pelo reverendo Renato Vagens. Ele é apologista, conferencista e esteve pregando numa das conferências teológicas ministradas em nossa igreja ano passado. E como a mensagem é tão presente, tão atual, nós estamos reprisando, porque eu acredito que você parece que ao ouvi-la pela segunda vez nunca ouviu. É assim, a palavra de Deus ela se renova cada dia, cada manhã. Eu mesmo, certas ocasiões, estou lendo a minha Bíblia e parece que eu já li a Bíblia incontáveis vezes, mas parece que aquele texto, há certas horas que eu nunca li. Parece que para mim é pela primeira vez. Assim é a palavra de Deus. Portanto, nesta manhã você vai se deleitar com esta mensagem que eu acredito vai ser bastante edificante para a sua vida, para a sua alma e para o seu coração. Mas antes você vai ficar com esta música para o louvor do nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, glória a Deus. Pelos montes altos, glória a Deus. Pelo mar também, glória a Deus. Pelos passarinhos, glória a Deus. Pela noite e o dia, glória a Deus. Pela brisa leve, glória a Deus. Que de longe vem, glória a Deus. Pelo alimento, glória a Deus. Pela habitação, pela amizade, glória a Deus. De irmão para irmão, glória a Deus, 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 glória a Deus. Por esses meninos, glória a Deus. Por essas meninas, glória a Deus. Pela juventude, glória a Deus. Pelos anciões, glória a Deus. Pela pátria salva, glória a Deus. Pela liberdade, glória a Deus. E pelos que vivem, glória a Deus. Em outras nações, glória a Deus. Pela caridade, glória a Deus. Que alguém produz, pelos céus que um dia, glória a Deus. Nos mandou Jesus. Glória a Deus, 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 glória a Deus.
a gente começa a enxergar a igreja como um clube social, ou como um local onde a gente vai para poder rever amigos, é porque alguma coisa está errada. Ela é muito mais do que um lugar onde chegamos, ou momentos que desfrutamos. De alegria em virtude do entretenimento que nos é proposto e oferecido. Em quinto lugar, a igreja não é um lugar onde eu vou para ter as minhas necessidades supridas mediante a intervenção de um Deus bonachão, cuja existência está relacionada a fazer o homem próspero e feliz. Quando nós nos reunimos no domingo, quando o povo de Deus se reúne no tempo e no espaço, essa igreja local, essa igreja visível, melhor dizendo, é um lugar onde nós expressamos a Deus, em primeiro lugar, a nossa gratidão, em segundo, o nosso louvor, em terceiro, a nossa adoração, em quarto, a nossa disposição de obedecer a sua palavra. E jamais um lugar onde nós temos as nossas necessidades supridas mediante um Deus bonachão, cuja existência está relacionada a fazer o homem próspero e feliz. Veja bem, ainda que eu entenda que Deus, pela sua bondade e misericórdia, supra as nossas necessidades, Ele não nos chama a nos reunirmos no tempo, no espaço, no intuito, com o propósito único de que o culto seja bênção para as nossas vidas e não para a glória dele. Muito mais do que isso. É muito mais. Sexto lugar, a igreja não é um lugar de gente perfeita, que pelo fato de ter sido convertida a Cristo, e que devido a isso, ainda comete pecado. Eu não sei se você já se deu conta, mas há um discurso comum entre um grupo de desigrejados que diz o seguinte: não, eu não quero nenhum tipo de envolvimento com a igreja, porque a igreja é um lugar que tem muita gente pecadora. E é verdade. Em nenhum momento as Escrituras nos dizem que o fato de termos encontrado Cristo, de termos sido regenerados pelo Espírito Santo, nos tornaria incólumes a possibilidade de cometermos qualquer tipo de pecado. As Escrituras nos ensinam e nos mostram que a nossa natureza é má, ela é perversa, estamos absortos em estado de depravação total, e que a consequência desta natureza má é que somos inclinados à prática do pecado. Contudo, Cristo, quando Ele nos salva, quando Ele nos redime, Ele muda esta nossa natureza, e nós passamos a ansiar e a viver para a glória de Deus, agradando aquele que de certa forma nos redimiu. Contudo, isso não significa dizer que nós passamos a viver uma vida sem praticarmos pecados, porque isso não nos é possível. A igreja, meus amados e queridos irmãos, não é um lugar de gente perfeita, ou de pessoas que, por terem sido regeneradas pelo Espírito Santo, tornaram-se, de certa forma, impecáveis. Antes, pelo contrário, é um lugar de gente imperfeita, de gente que conhece a sua natureza, que chora diante do eterno, mediante suas misérias, suas fraquezas, suas decepções e frustrações contra a própria natureza humana, e que clama ao Senhor para que o Senhor mude as suas vidas cotidianamente. Portanto, a igreja não é um lugar de perfeição. Eu lembro de uma frase que certa feita eu li, que eu achei muito interessante. Algumas pessoas falando: não, a igreja é um lugar onde os hipócritas se reúnem, ou é um lugar onde todo tipo de pecado se faz presente. E de certa forma é verdade. E aí essa frase, ou essa afirmação, trouxe a reboque uma outra, a respeito da Arca de Noé.
que dizia o seguinte: é melhor estar na arca com todos os seus odores, com todos os seus cheiros, com todas as suas limitações, do que estar fora dela. Sétimo lugar, a igreja não é uma agência política, cujo objetivo e existência seja mudar politicamente e socialmente, ideologicamente, a vida de uma cidade ou até mesmo a vida de uma nação. Eu não sei se você já se deu conta, meus amados queridos irmãos, mas tem pastores que estão confundindo as coisas. Tem pastores que transformaram as suas igrejas em partidos políticos. Tem pastores que transformaram as suas comunidades numa agência institucional, cujo objetivo é eleger alguns outros tantos e colocá-los em cargos públicos, a fim de que esses cargos públicos, de certa forma, possam redundar em mudanças significativas na sociedade a qual nós estamos e fazemos parte. A igreja não é uma agência política, ainda que ela esteja inserida na polis, ela não foi chamada para fazer política, ela não foi chamada para promover uma agenda cujo objetivo seja a satisfação das necessidades humanas e muito mais. Ela não foi chamada para promover qualquer tipo de reformulação política, social e ideológica numa cidade, num estado, numa nação. Ela foi chamada para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para ser sal da terra e para viver para a glória de Deus. Oitavo lugar, a igreja não é uma ONG ou uma OSC cujo objetivo é promover direitos humanos. By the way, aliás, isso se tornou comum nos nossos tempos. A agenda de alguns pastores ou de algumas instituições está encharcada de conceitos, de valores e de percepções que falam a respeito dos valores e dos direitos humanos, mas que esqueceram efetivamente da missão prioritária da igreja, que é pregar o evangelho para a glória de Deus. Em nono lugar, a igreja não é um lugar ou um local de entretenimento e diversão espiritual, onde os membros se encontram semanalmente para alegrar-se em comunhão. Há uma expressão americana muito comum, e se a gente for fazer a transliteração dela para o português, ela traz a seguinte ideia de tel-entretenimento. Isso é muito comum hoje nos Estados Unidos. As pessoas dizendo o seguinte: nós precisamos promover entretenimento, mas um entretenimento diferente do entretenimento do mundo. Então, eles criaram esse neologismo, tel, que é a expressão, uma palavra grega para Deus, Deus, entretenimento. Ou seja, a igreja é uma instituição, é um lugar onde as pessoas chegam, onde as pessoas se encontram, onde elas são estimuladas por palavras de autoajuda, onde elas são estimuladas por palavras de conquista, de vitória, e onde elas vão para as suas casas, para os seus lares extremamente felizes por terem se sentido bem. Isso me assusta, meus irmãos, porque em nenhum momento Deus chamou a igreja para ser uma instituição de entretenimento. Aliás, Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores no século XIX, costumava afirmar que um dos problemas da igreja poderia ser o fato de ela entender de que ela foi chamada para promover entretenimento. Há pouco eu estava conversando com um pastor e ele me contou um caso sui generis. Ele me disse que assumiu uma igreja, e uma igreja de uma determinada cidade no Nordeste brasileiro, grande, imponente, e ele, cheio de gás, começou a pregar as Escrituras expositivamente,
pregar todo o conselho de Deus, sola a Escritura e tota a Escritura, a palavra, pregar a palavra, instruir o povo das verdades inquestionáveis e inequívocas das Escrituras, levar o povo a refletir à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus pensa, e ele estava firme nesse propósito. Só que um domingo, o telefone na sua casa tocou. Numa tarde, próximo do horário do culto, a sua esposa atende o telefone, uma voz diferente, diz o seguinte: fale para o seu marido, para ele parar de pregar sobre a Bíblia. Diga para ele pregar para o povo coisas que façam com que o povo se sinta bem. O povo já tem muito problema. Durante a semana o povo já passa por muita dificuldade. Ele não tem que ficar falando sobre pecado. Ele não tem que ficar falando sobre a necessidade de arrepender-se das iniquidades, das transgressões e viver uma vida seleta e santa. Ele precisa mudar esse discurso. Diga a ele para fazer isso, porque senão ele terá consequências funestas. É claro que esse pastor não ouviu isso e continuou pregando as Escrituras até que ele descobriu que quem tinha feito o telefonema tinha sido o presidente da junta diaconal da sua igreja, que não queria que a igreja pregasse o Evangelho e sim promovesse entretenimento. A igreja não é um lugar de entretenimento, de diversão. Ela não é um lugar onde a gente chega e onde a gente é alimentado por uma mensagem que acaricia o nosso ego. Não é um lugar onde somos, de certa forma, instigados a vivermos uma vida feliz, ou vivermos uma vida com a sensação de que não temos nenhum tipo de dificuldade, de que Deus é um Deus bonachão, ou de que Deus é um Deus que tem prazer em satisfazer as necessidades humanas e nada mais. Na verdade, meus amados irmãos, o que as Escrituras nos ensinam, que a igreja deve ser um lugar onde a palavra de Deus é pregada. Isso me faz lembrar do grande Dr. Martin Lloyd Jones, que costumava dizer que quando a palavra de Deus é pregada na igreja, duas coisas acontecem. A primeira delas, os homens são humilhados. Eu não sei se você já se deu conta, mas quando o Evangelho verdadeiro é pregado, quando as Escrituras são anunciadas, quando a palavra de Deus é pregada no ajuntamento solene, na reunião do povo de Deus, na reunião dos que foram salvos, na reunião dos eleitos, na reunião daqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho, e a gente ouve a palavra, aquela palavra nos mostra nossa finitude, nossa miserabilidade, nosso estado de pecaminosidade, mostra a nossa incapacidade de agradar a Deus, ou a nossa incapacidade até mesmo de continuar vivendo pelas nossas próprias forças e pelos nossos próprios méritos, nos abate e nos faz chorar diante do Eterno, quebrantados e dizendo: ó Deus, Tu és o único e suficiente, Senhor. Mas Martin Lloyd Jones também dizia que uma igreja que prega o Evangelho, que prega a palavra, ela não somente abate o coração dos homens, mas ela glorifica a Deus. Uma igreja tem entretenimento, ou uma igreja que promove o entretenimento, que acha que a missão dela é satisfazer as necessidades dos homens somente, e não focar exclusivamente na glória de Deus, esta é uma igreja que peca contra as verdades inequívocas e inquestionáveis do Senhor. Nós não fomos chamados para sermos um espaço de entretenimento e de diversão espiritual, mas sim chamados para pregar a única mensagem capaz de transformar o coração do homem, que é o Evangelho. Quando eu vejo os pastores se vestindo de chapolim, quando eu vejo pastores se fantasiando, subindo para o culto, ou subindo aos cultos, melhor dizendo, promovendo stand-up gospel, a sensação que eu tenho é que eles não entenderam, não discerniram, não compreenderam a essência da igreja. Ela não é lugar de entretenimento, nem tampouco local onde as pessoas fazem de Deus
um tipo de animador de auditório. Sabe por quê, meus amados e queridos irmãos? Eu particularmente sou absolutamente contra os chamados shows gospel, pelo fato inquestionável de que um show gospel fere o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. As pessoas vão para um show gospel para se divertirem, e para tanto usam o nome de Deus para isso. O Deus Santo não permite com que o seu nome seja usado para fim de diversão, de entretenimento, seja lá o que for. E quando isso é feito, o nome de Deus é blasfemado e nós quebramos o mandamento. O nome do Senhor é santo. Nós nos reunimos em torno de um Deus santo. Nós estamos em torno de um Deus soberano, sustentador do cosmos, criador de todas as coisas, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. As Escrituras nos dizem em Isaías que os querubins e serafins, que os anjos diziam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A igreja não é lugar de entretenimento, nem tampouco de diversão espiritual. É muito mais do que isso. 10º lugar, a igreja não se resume à minha comunidade local, nem tampouco à minha denominação, ou à minha percepção institucional daquilo que seja igreja. A igreja extrapola a localidade, ela é universal, ela é composta de gente de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações. Eu acabei de chegar de Moçambique, estava pregando na conferência Fiel na África, nesse final de semana. Retornei ao Brasil na terça-feira. E foi fantástico. Você vê irmãos de etnias diferentes, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Tenho pregado o Evangelho na África, na Europa, na América Central, na América do Norte, na América do Sul. Tenho pregado o Evangelho para tribos, tenho pregado o Evangelho para povos diferentes, para nações diferentes, para pessoas distintas e diferentes. Todavia, pessoas que eu encontrado, que foram encontradas por Cristo e que foram salvas por Cristo, regeneradas pelo Espírito Santo, transformadas pelo Senhor, inseridas nesta igreja que pertence exclusivamente a Deus Todo-Poderoso. Ela não se resume à minha igreja local, nem tampouco a minha denominação. Ela extrapola as fronteiras pelo fato de que ela pertence exclusivamente ao Senhor. O texto que nós lemos diz que é a igreja do Deus vivo. A igreja daquele que subsiste, daquele que reina, daquele que governa, daquele que tem domínio sobre tudo e sobre todas as coisas, pelo fato inequívoco de que Ele é o Senhor dos Senhores. Amanhã eu deverei tratar sobre o que é a igreja, da natureza da igreja, e depois falarei na próxima plenária sobre as marcas de uma igreja saudável e por que é que a igreja deve ser uma igreja cativante. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.
Vamos orar. Senhor, ensina-nos as verdades contidas das Escrituras quanto ao que é a igreja. Dá-nos temor e tremor para lidar com esse assunto. E que os nossos ajuntamentos, as nossas reuniões, sejam exclusivamente para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Agradeço a você, telespectador, que esteve conosco. Esperamos estarmos juntos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. É que no domingo, no sábado, nós não temos programa. E no domingo, vá à igreja mais próxima da sua casa. No bairro onde você mora, há um templo evangélico e você deve ir ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Se você quiser nos dar o privilégio de nos visitar, a nossa igreja está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ali naquele retorno, Giradouro, no início da Avenida Brasília. A nossa escola dominical tem início às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras, você tem a oportunidade de orar conosco. É um culto de oração para a família. E às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. Então será um privilégio grande você estar conosco. Inclusive, lembro a todos que nos dias 18 e 19 do corrente, nós vamos estar celebrando o 46º aniversário da Igreja do Calvário e 37 anos do Conjunto Coral Saracali. Foi especialmente convidado para estar conosco, dia 18, pastor Moisés, dia 19, o pastor José Alves. Portanto, você está cordialmente convidados. Todos estão convidados. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana e nós nos reencontraremos na semana, segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.